Veja no ICL Notícias, segunda edição. Direitos humanos para humanos da direita. Paulo Gonet se manifesta favorável à concessão de prisão domiciliar a General Augusto Heleno. Sem trégua para golpistas. Moraes pede condenação de 5 policiais militares por omissão no 8 de janeiro. Prisão de luxo. Cela de Torres, na Papudinha, tem cama de casal, cozinha, lavanderia e até espaço para exercício físico. Meio Ambiente pede socorro. Marina Silva diz que pode levar derrubada de vetos do PL da devastação ao STF. Todos os cidadãos e cidadãs têm direito a um ambiente saudável. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O ICL Notícias segunda edição está começando, estamos ao vivo em todos os nossos canais. Nessa sexta-feira, dia 28 de novembro de 2025, ao meu lado nessa semana, que esse fim estamos com Chico Sá e Juliano Medeiros. Boa tarde para vocês. Boa tarde, Gabi. Faltando 2 dias para começar o mês de dezembro, o último do ano, Chico Sá. Rapaz, Papai Noel em tudo que é lugar já era. Já estou me sentindo prédios iluminados. Já, com os 2 pés em dezembro. Eu não montei a minha árvore ainda, mas acho que esse final de semana vai rolar. Já começou. Desse final de semana não passa. Não. Muito bem. Sabe quem também essa semana a gente trouxe muito assunto relacionado? Aliás, acho que é uma das semanas mais decisivas do ano, essa, que a gente teve o trânsito em julgado do julgamento da trama golpista. E todos os desdobramentos a respeito das prisões. Tem gente que vai passar o Natal na Papuda, tem gente que vai passar o Natal na cela da Polícia Federal, né? Enfim, tem várias questões. E houve um desdobramento novo. A gente começa aqui no N2 falando sobre a decisão da Procuradoria-Geral da República, Chico, que se manifestou a favor, na verdade ainda não é uma decisão, né? Mas é um parecer da PGR, da prisão domiciliar do general Augusto Heleno. A gente trouxe para vocês aqui no N2 essa semana, Juliano, falamos sobre essa decisão por conta da revelação do Heleno quando foi preso, trazendo laudo médico mostrando um atestado de Alzheimer. Então, o procurador-geral Paulo Gonet diz que essa concessão está acontecendo em caráter humanitário. Eu vou trazer aqui o parecer, a manifestação do PGR, abre aspas. A manutenção do custodiado em prisão domiciliar é medida excepcional e proporcional à sua faixa etária e ao seu quadro de saúde, cuja gravidade foi devidamente comprovada que poderá ser vulnerado caso mantido afastado de seu lar e do alcance das medidas obrigacionais e protecionistas que deverão ser efetivadas pelo Estado. Fecha aspas. A gente falava aqui, Juliano, sobre a gravidade, que foi a afirmação da defesa do Heleno, dizendo são 7 anos que já se tem um diagnóstico de Alzheimer. Isso quer dizer que ele assumiu o papel de ministro e também, eventualmente, até assumiria como vice do Bolsonaro, sabendo do diagnóstico, né? É uma coisa absurda, uma responsabilidade, né? Que mais uma das tantas que cometeu o Jair Bolsonaro na presidência. Agora, especificamente sobre o caso, né? Como a gente não é como eles, né? Como aqui no ICL se defende, né, a lei, aquilo que prevê o regulamento, o jogo. Nesse caso, bom, se há laudos comprovando, né, que o Augusto Heleno, de fato, tem uma doença já como essa, degenerativa em estado avançado, bom, eu acho que o PGR está tomando a posição que a lei determina que tem que se tomar. A questão que fica é
Primeiro, que a extrema-direita nunca defendeu esse tratamento para quem quer que seja. Ou seja, estão sendo beneficiados, né, por um entendimento da lei brasileira, um entendimento humanitário que eles sempre ignoraram, sempre desrespeitaram. Para eles, bandido bom é bandido morto, ou bandido apodrecendo. Direitos humanos para humanos, né? Direitos, esse tipo de frase. Exatamente, contra absurda. Qualquer tipo de reconhecimento do valor das vidas das pessoas que estavam em cumprimento de pena. E a pergunta que fica é se outros custodiados, como se diz assim, né? Se outros presos no Brasil, o ponto é esse, né, por tráfico de drogas, por roubo, por fraude, por aqueles crimes que são considerados, né, crimes impuros pela extrema-direita, porque dar golpe de Estado parece que está liberado, se esses outros custodiados da justiça também vão ter o mesmo benefício, né? Porque que a lei se aplique de forma correta para esses golpistas é, inclusive, uma garantia de que a pena é mais firme, né, Chico Sá? Porque se você tem alguma ilegalidade na punição desses golpistas, amanhã ou depois eles podem anular o processo. Então é muito importante que o processo seja redondo, né? Agora, que seja redondo para todo mundo, não só para eles, né? Não, perfeito. E que o Cacai tem falado aqui, normalmente às segundas-feiras, ele falou durante o ano inteiro. Tudo bem, vai valer para todo mundo? Tem isonomia, vale para qualquer brasileiro ou brasileira que esteja no sistema prisional? Na avaliação do Cacai era ótimo, porque isso iria melhorar todo o sistema prisional do país inteiro. Aplicar o que os bolsonaristas agora estão querendo. Aplicar esses direitos humanos que hoje são sonhados pela extrema-direita e pelo bolsonarismo. Se aplicar para todo mundo, valendo para todo mundo, fecho com o PGR. Se não, se vale só para o general Heleno, será que não tem nenhum outro prisioneiro no Brasil que esteja com Alzheimer ou que esteja com problemas mentais? Então, tem que ser aplicado para todo mundo. Mas tem outra história nesses diagnósticos todos que são apresentados agora, é que a gente vê que estava na mão de pessoas que não tinham condições de saúde de governar. Psiquiátricas, né? Psiquiátricas. O presidente tinha alucinação e estava em condições psiquiátricas inapto ao trabalho. O general Heleno cuidava de uma pasta fundamental, assuntos estratégicos, também estava assim. O Anderson Torres também está aplicando essa de que tem problemas psiquiátricos, tomando não sei quantos remédios, etc. A gente estava na mão de um bando, caramba, complicado, né? Não vamos criticar nenhuma doença mental, nenhum quadro psiquiátrico, nenhum diagnóstico, isso não é para brincar com isso, mas é para dizer que eles estavam, não é no governo que eles deveriam estar. Claro. Era se tratando, era no hospital, era se tratando, era indo pro psiquiatra. E acho que tem uma discussão que é muito importante, né, Chico e Juliano, que é a psicofobia, né, que é o preconceito, discriminação contra pessoas que têm transtornos, né? Sim. E tem tanta gente que realmente está em sofrimento e que precisa, né, de auxílio, enfim, de tratamento, de acesso a medicamentos para continuar tendo uma vida, enfim, saudável minimamente, e que é alvo de estigma, inclusive desse espectro. Por parte deles, né? E agora, é interessante isso, né, Juliano? Porque, da mesma maneira, eles se colocaram nessa posição de tramar o golpe, de uma maneira, assim, muito viril, né? O Bolsonaro sempre se colocou aquela coisa das flexões que ele fazia, saúde de atleta, né? O porte de atleta durante a Covid. Então, sempre se colocou numa virilidade que agora, depois da condenação, coincidentemente, todos eles apresentam algum tipo de laudo médico para tentar justificar. Perfeito. Todo mundo virou frágil, humano. De onde veio essa fragilidade? Humanizou todo mundo de uma hora para outra. Que não se apresentava antes, né, Chico? Era saúde de atleta, era tudo imbrochável. O general Heleno dava pitos na humanidade. O general Heleno dava esporro, vamos falar o português claro, no governo inteiro. Ali, daquele jeitinho dele, arrotando a maior arrogância desse mundo inteiro. Não só no governo, mas na CPI também da trama golpista, ele com a Elisiane Gama ali. Sem falar na carnificina que ele provocou lá no Haiti, na missão brasileira que você viu no Haiti. Então, esse povo agora amanhece todo mundo doente.
Agora, o Paulo Gonet deve estar com esses laudos todos em mãos, né, que atestem Claro. realmente a progressão desse Alzheimer e que ele não tenha condições de ficar por lá. Mas eu exigiria, assim, mais cuidado, mais zelo em dar esse tipo de benefício agora. Claro. Até em respeito às pessoas que realmente, né, Sim, não são portadoras dizendo que desses eles não diagnósticos, estão, sim. mas pessoas que têm, né, algum tipo de Sim, diagnóstico sim. e que E estão quando a gente sofrendo. fala, e quando a gente toca em todos esses diagnósticos, não é em momento alguma desfazendo dos diagnósticos. Exato. É do tipo de pessoa que agora aparece reivindicando isso. Gente que era o tempo inteiro, era o maior machão do mundo, batia na mesa. Onde está a virilidade, né, desses condenados? Bom, o né? general Heleno, naquela reunião dos ministros, se mostrava inteiramente com a memória tão afiada que ele citou que tinha infiltrados, ele citou a possibilidade de ter infiltrado nos comitês eleitorais, na campanha do Lula, com detalhes. Ele era um homem de muitos detalhes de memória. Seja como for, eu acho que, claro, quem está nos acompanhando aqui, quem acompanhou toda a nossa cobertura sobre o julgamento da trama golpista, naturalmente traz consigo um desejo de justiça e quer ver esses sujeitos pagando todos pelos crimes deles. E ainda que haja um ou outro benefício concedido, isso não apaga o fato histórico que é ter esses generais presos, seja na Papuda, na Papudinha, na sala de Estado-Maior, ou até mesmo em casa, porque prisão, qualquer que seja o crime, qualquer que seja o formato, traz consigo um grande sofrimento. Você perder sua liberdade é algo que... E a condenação, e outra coisa importante que vai ser agora, perderem as suas patentes. Pois as suas patentes. Porque eles sujaram as carreiras deles. Exatamente. Com todo respeito às Forças Armadas, eles sujaram o ofício deles dentro das Forças Armadas. Então é histórico, de qualquer forma, ter generais presos. A gente vai comentar agora também as condenações, né, o voto do ministro Alexandre de Moraes para condenar aí o segundo núcleo. Isso é inédito no Brasil, continua sendo inédito que nós tenhamos, né? A gente não tem sequer policiais militares que matam inocentes em trocas de tiros respondendo. Agora temos policiais militares condenados por omissão, generais condenados por envolvimento diretamente num plano de golpe. Então, de qualquer forma, por mais que fique esse gostinho de certa impunidade, de certo alívio nessa... mas como você falou, no geral está todo mundo... No geral ainda é histórico e é importante. E a condenação, né? A condenação firme. Quer dizer, porque eu acho que é importante isso também, pessoal. É claro que a gente quer ver essa turma toda pagando pelo que fez, mas o mais importante é eles banidos da vida pública, eles fora do Estado, todos eles vão ficar fora do Estado brasileiro, vão ser expulsos das suas funções públicas, né? E banidos da vida política. Que nunca mais ninguém possa votar no Jair Bolsonaro. Que nunca mais ninguém possa votar num general Heleno, num Braga Neto. Né? Isso é uma grande conquista da democracia brasileira. É isso, Juliano. Muito bom. E, claro, né, não exclui, nenhum diagnóstico exclui de suas responsabilidades. Exatamente. Né? Nenhum deles. E a gente defende, claro, que toda pessoa tenha o direito humanitário. Eu acho que se você é parente, né, de alguém que está no sistema prisional e que tem a mesma diagnóstico do general Heleno, você tem que reivindicar a mesma história. Que o efeito seja para o país inteiro, não pode ser só para uma pessoa. É isso. É isso. Enfim, a gente não vai se alongar na história, mas tem muitos presos em condições e com doenças que só existem dentro das prisões, né? Porque estão completamente abandonados, enfim, ao relento e que não tem condições de se tratar, porque essas doenças ainda se propagam dentro desses ambientes, mas que a gente não encontra mais, né? Por exemplo, tuberculose, só tem dentro da cadeia, né? Quantas pessoas você conhece que tem tuberculose? Mas vamos seguir aqui, porque a gente está falando do julgamento dos golpistas, e começou hoje o julgamento dos ex-integrantes da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal. Juliano, esse grupo é acusado de omissão nos ataques golpistas do 8 de janeiro, você deve se lembrar muito bem dessas imagens. O Alexandre de Moraes, ministro, votou para condenar 5 réus e ele considerou, nesse voto dele, que os militares cometeram os crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração do patrimônio tombado, julgamento que está acontecendo no plenário virtual
da primeira turma também, e vai se alongar até a sexta-feira que vem. Então, na semana que vem, a gente deve ter o resultado de mais esse núcleo da trama golpista. Parece que não, né, Chico? Porque a gente teve tanta cobertura do núcleo crucial. Que acha que acabou, né? Mas ainda tem muita investigação e muito julgamento que está em jogo. E é importante julgar a rede inteira, né? Não deixar ninguém, porque todos eles ocuparam uma função ali na cadeia do golpe, da turma golpista. Um era escalado para eliminar, ou no caso da turma do Punhal Verde e Amarelo, para eliminar autoridades. O outro era escalado para abrir caminho ali para aquela turma do 8 de janeiro. Cada um teve uma missão aí. Então tem que ser todo mundo realmente julgado e condenado. E o voto do Moraes é um voto muito contundente, né? Porque ele diz que o que aconteceu no 8 de janeiro não foi, como ele mencionou aqui, resultado de uma improvisação, né, ou de uma falha operacional, mas foi uma ação omissiva, dolosa e estruturada. Ou seja, o comando da Polícia Militar do DF, os 5 coronéis que o Alexandre de Moraes está votando para condenar, teriam atuado de forma coordenada e intencional para levar poucos efetivos, policiais mal treinados, ou seja, para criar as condições para que o que aconteceu no 8 de janeiro pudesse acontecer. Além disso, Gabi, ele está também multando cada um dos coronéis em 30 milhões de reais, uma baita de uma multa, e está decretando, né, sugerindo a decretação da perda das patentes também, ou seja, eles seriam expulsos da Polícia Militar. Então, gente, nós estamos falando de um país que alguns dias atrás nós tivemos uma matança no Rio de Janeiro de 115 pessoas, né, aliás, 115 pessoas supostamente criminosos, que nenhum deles estavam no mandado de prisão, que foi expedido para aquela operação, ou seja, a operação saiu com mandado de prisão, de busca e apreensão contra uma série de suspeitos ou de criminosos, matou 115 pessoas, nenhuma delas estava nos mandados. Nenhum policial provavelmente vai responder por isso tão cedo, né? E aqui nós temos, né, 5 coronéis, portanto 5 comandantes da Polícia Militar do DF, perdendo suas patentes, condenados a pagar uma multa de 30 milhões de reais cada um e tomando 16 anos de prisão, com pelo menos 13 de regime fechado. Olha, o Alexandre de Moraes estava com vontade de dar uma canetada aqui quando ele resolveu decretar esse voto dele, viu? Porque é pesada a condenação. Sim. Eu queria só registrar, hoje o jurista Lênio Streck, assim, quem eu tenho em alta conta, assim, ele defende que o general Heleno não tem direito a essa regalia ofertada aí pelo procurador Paulo Gonet, porque ele é condenado a regime fechado, 21 anos. Então não há nada em lei nenhuma do Brasil, nada, no Código Penal não há uma linha que fale que essa pessoa tem direito a isso. É um benefício quase ali extraordinário que o Paulo Gonet está dando a ele. O Lênio acha que ele deve fazer tratamento, sim, mas no sistema prisional, que tem hospital-prisão, tem um bocado de coisas do tipo que dá para contemplá-lo. Que se fosse condenado a uma pena pequena, que já desse direito ao semiaberto ou aberto, sim, domiciliar. Mas nesse caso, a não ser que você esteja... não é nem interpretação, mas assim, não há nada na lei que possa dar esse direito a alguém no Brasil. Nem ao general, nem ao pé de chinelo que acabou de ser preso agora. Assim, não existe isso na lei brasileira. É uma opinião para se respeitar, porque é de um grande conhecedor da lei. Ele crê que o erro no julgamento do Collor, que é por Paxson, esse erro está gerando essa interpretação completamente equivocada. Acho que tem que cuidar, sim. Se está ali guardado pelo Estado, tem que cuidar, sim, da saúde, mas ainda no fechado. E esse pode ser o entendimento dos ministros que vão apreciar ainda o pedido da defesa do Heleno,
e pode ser que a decisão seja não, ele vai ficar no regime fechado e o Estado tem que garantir as condições para que ele possa se tratar. No caso do Alzheimer, do Parkinson, de algumas dessas doenças degenerativas, há uma turma que defende que o convívio familiar é muito importante, né? Que o convívio familiar é importante para não perder essa noção de quem é quem, da realidade, da própria história, né? E isso deve estar provavelmente aí baseando também a decisão do Gonê. Mas a rigor, Chico, Gabi, o Estado brasileiro teria que garantir condições dignas, sim, não, porque a pena é privação de liberdade, a pena não é pegar tuberculose, a pena não é ser estuprado na prisão, a pena não é comer comida podre. Isso não está na pena, gente, não está na lei. Não está. O preso tem que passar por isso. Concordo. Então, a rigor... Aliás, muita gente aqui falando dessa questão da tuberculose, só para esclarecer aqui, porque eu já fiz reportagem sobre isso. A tuberculose dentro dos presídios é 30 vezes maior que a da população em geral. Não é que não existe, mas que você tem muito mais chance, o risco é muito maior de pegar dentro da cadeia do que fora. Doenças como sarna, exatamente, doenças de pele grave, doenças... Tem um monte de coisa. O que é importante dessa discussão que a gente está tendo aqui, né, é que ela possa levar para se discutir o sistema prisional por inteiro e para todo mundo. A gente saia do general Heleno, saia ali do Bolsonaro e estenda isso para o país inteiro. Pensar isso para o geral e não só para dar privilégio a esse grupo aí de golpistas. Porque a realidade das prisões é de superlotação. Dividindo o espaço minúsculo com os demais, enfim. Vocês têm mais alguma questão? Eu gostaria de trazer uma aqui, Chico, que você deu uma adiantada pra gente de como é que tá... Sem querer. A situação pro Hugo Mota nas suas bases eleitorais. Hoje a gente traz aqui imagens. Imagens. Porque a Justiça da Paraíba negou o pedido do presidente da Câmara, Hugo Mota, de retirar aqueles outdoors que estão espalhados pela cidade de Campina Grande. Chico Sá contou pra gente essa história aqui no N2. Essas imagens você está vendo aí na tela criticam o Hugo Mota e outros parlamentares também que votaram a favor da PEC da bandidagem. Então, para você que está me acompanhando só em áudio, o que diz eles votaram sim. E aí tem uma imagem gigante do Hugo Mota no outdoor. Eles votaram sim para proteger políticos que cometem crimes. O povo não vai esquecer disso. Esses outdoors, eles foram instalados pelo Sindicato dos Trabalhadores Federais, né, Chico, da Educação Básica, Profissional e Tecnológica da Paraíba. E a defesa do Hugo Mota, que foi feita por meio dos advogados da Câmara dos Deputados, argumentou que essas imagens ultrapassaram os limites da liberdade de expressão, podendo ser algo difamatório. Gente, eu achei suave, leve, não diz nada contra o cara, de verdade. Eu, em 5 minutos aqui, eu escolhendo mais com ele do que esse outdoor. Com muito mais audiência, inclusive. Pelo amor de Deus. Tem mais gente aqui ouvindo o ICL Notícias aqui todo dia do que toda a população de Campina. Porque merece, né, cara? Pelo amor de Deus, o que esse rapaz vem fazendo? É isso. E, só para trazer também aqui o que disse o juiz a respeito disso, a acusação de difamação é questionável, diz o juiz, porque o Hugo Mota, sendo um político e num cargo público, está mais exposto a críticas e ao debate público, óbvio. Então... Sim. Uma salva de palmas para o juiz que defendeu a liberdade do Sindicato dos Trabalhadores da Educação, do Ensino Técnico e Tecnológico da Paraíba, e principalmente o Hugo Mota, se não aguenta o tranco, pede para sair, meu amigo, porque essa PEC da bandidagem que você colocou para votar para proteger sim os deputados. E o que esses outdoors em Campina Grande estão dizendo é nada mais do que a verdade. Você votou sim para proteger a bandidagem e só recuou porque houve uma grande mobilização da sociedade brasileira. Recuou não, na verdade foi enterrado no Senado Federal. O Senado que enterra. Mas operou também para esse recuo porque sentiu a pressão das ruas. E não tem que esquecer mesmo, quem votou a favor da PEC da bandidagem, seja do Centrão, seja do bolsonarismo, ou seja até os supostos desavisados de esquerda, centro-esquerda que votaram a favor dessa patifaria, não dá para esquecer. Então o sindicato está de parabéns, mas principalmente, que não é raro, que é raro, ver
um juiz peitando o presidente da Câmara dos Deputados. Isso é que é difícil, né? Enfrentando a advocacia da Câmara e dizendo que o direito de liberdade de expressão está protegido. Se você é figura pública, você que aguente as críticas. Está submetido ao escrutínio público. Olha aí, Aliás, o não tem outdoor nenhuma mentira ali, né, Não, Chico? Não nenhuma tá dizendo, mentira. Hugo Mota é isso, aquilo. Não, tá dizendo, votou sim. Pegou leve e assinou. Não é uma coisa apócrifa. Uma pichação no muro, né? Tá assinado pelo sindicato, sabe? Assumindo a bronca inteira. Vamos debater na sociedade o papel de Hugo Mota. Diferente de muitos projetos aí que são colocados para proteger algumas pessoas, né, endereçadas ali anonimamente, de certa maneira, né, Chico, e que avançam dentro do Congresso Nacional. E uma postura, né, Gabi, tipicamente coronelista, porque o Campina Grande é o único lugar do Brasil onde tem outdoor criticando Hugo Mota? Certamente não. Quando a gente desce em Brasília, né, na saída do aeroporto de Brasília, tem uma série de outdoors ali que estão sempre reproduzindo campanhas, críticas, cobranças à Câmara dos Deputados. Ah, mas é na Paraíba, né? É o estado dele. Então, na Paraíba, ninguém pode criticá-lo. Então, se fosse um outdoor no Amazonas, se fosse um outdoor no Rio Grande do Sul, aqui em São Paulo, porque tudo bem. Porque é base eleitoral, Mas na base eleitoral dele não pode, porque ele é o dono, porque ele é o coronel. E porque tem eleição em 2026. Porque tem eleição no ano que vem, porque acha que manda. Seu Hugo Mota, o senhor não manda em nada. Você não aprenda a lidar com as críticas. Se não aguenta, pede o chapéu. Porque, olha, a gente pode falar... Pede o chapéu, a gente pode falar muita coisa do Eduardo Cunha, do Arthur Lira, né? São uns canalhas. Mas não tremiam diante de um outdoor. Não lembro de nenhum deles ficar com medo de outdoor nas suas bases eleitorais. É porque está muito forte a campanha Paraíba não reeleja Hugo Mota. Por conta do comportamento dele, né? Ele tem votado para proteger a Faria Lima, para proteger crime de colarinho branco, para proteger bandido de alto quilate ali, né? De São Paulo, né? De alta patente. São Paulo ainda dava para explicar, né? Ele vive aqui, cara. Ele vive despachando com os banqueiros e com as fintechs e não prestando conta ao eleitor dele de Patos, na Paraíba, sabe? Então, essa campanha é forte na Paraíba no momento e ele pode, sim, não ser reeleito. Chico, e acho que sentiu, porque senão não teria feito o pedido, né? Sentiu. Para a justiça. Acusou o golpe, Hugo Mota. Quero trazer uma notícia internacional, Juliano. Você ainda não vai embora, não, hein? Não? Ele já está aqui. Você é cosmopolita, você é um comentarista cosmopolita. A notícia internacional tem que ter seu comentário. É isso, a gente quer te ouvir sobre isso, Juliano. Acabou de sair, viu, Chico e Juliano, essa notícia de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o Nicolás Maduro, da Venezuela, conversaram por telefone na semana passada. Foi uma reportagem que foi publicada pelo The New York Times, pelo jornal estadunidense, ligação que está acontecendo no meio de um avanço dos Estados Unidos, não só contra a Venezuela, mas contra a América Latina, em meio a todas essas questões ligadas à intervenção, a bombardeio de barcos ali no Caribe, né, acúmulo de navio de guerra, de tropa, de tudo. E os Estados Unidos vêm dizendo que é combate ao tráfico de drogas, a narcotráfico, né? E essa conversa aconteceu, segundo a reportagem do The New York Times, diz que o telefonema aconteceu, eles conversaram sobre uma possível visita do Maduro aos Estados Unidos, num encontro com o Trump, porque essa é uma questão, eu acho, já aí, né? O Maduro ia até lá, porque ele é procurado pelas agências antidrogas dos Estados Unidos, exato, ofereceram recompensa em milhares de dólares. Então, como é que ficaria toda essa questão, né, Juliana? Olha, esse episódio, Gabi, ele fala mais sobre o governo Trump do que sobre o Maduro. Quer dizer, o Maduro está cercado, está acossado por uma potência militar, aliás, uma potência militar nuclear, que é os Estados Unidos, botou um arsenal ali no Mar do Caribe para pressionar, supostamente para pressionar contra o narcotráfico, mas todo mundo sabe que isso tem a ver com as reservas de petróleo, com a pressão geopolítica que os Estados Unidos quer voltar a exercer aqui na América do Sul. Agora, mostra a avacalhação que virou a Casa Branca, porque o presidente Trump, na prática, falou com um sujeito que é considerado um criminoso nos Estados Unidos, independente da nossa opinião aqui sobre o Nicolás Maduro, mas para o governo americano, o Maduro ele é um procurado da justiça americana, portanto é considerado tem até um valor de recompensa, né? Exato. Então é como se o presidente dos Estados Unidos pegasse o telefone e falasse com um criminoso. Alguém consegue imaginar
o presidente Lula falando com o chefe do PCC, vem aqui para a gente conversar. Ou seja, virou uma completa avacalhação. Não estou comparando o PCC com o Maduro, veja bem. Mas para o governo americano, o Maduro é considerado, né, um fora da lei, digamos assim, né? Então, imagina a avacalhação que virou. E é uma avacalhação constante, porque o mesmo ele fez com a Coreia do Norte, porque primeiro diz que o líder da Coreia do Norte é um ditador, que tem que ser destronado. Depois pega um avião e vai até a Coreia do Norte e encontra o líder da Coreia do Norte. A mesma coisa com o Putin. O Putin é um criminoso de guerra. Daqui a pouco traz o Putin para o Alasca e fazem uma reunião. Ou seja, é a economia do espetáculo permanentemente funcionando na Casa Branca. Não tem nexo, não tem consequência, né? Tudo, no fim das contas, tem a ver com manter a hegemonia e o poder de uma força hegemônica que está em crise já. Aliás, não faz nem uma décadas. semana que os Estados Unidos declararam o Maduro e também os altos oficiais lá da Venezuela como terroristas. É isso. O governo Trump. É isso. Esse é o nível da maluquice que está em curso lá. Vamos nos despedir do professor Sim. Professor. Medeiros? Sexta-feira, Tá pessoal. liberado. Vou sair porque Olha dia aí, de sol, olha. o final de semana de sol me espera. Esse vai pro prensadão, porque nunca me colocam no prensadão. O pessoal aí, na hora da edição, Chamou na lembre de mim. chincha o prensadão. Convocou pro prensadão. Rodrigo Viana, por favor. Tinha uma época que era moda isso na internet, aquele, né? O cara pôs o óculos. Mas é quando falava alguma coisa Quando dava pra uma lacrada, lacrar. quando dava uma lacrada. Isso, lacrada. Sem lacração, Rodrigo pessoal. Beijo, Ó, bom o fim de Juliano- semana. Até, final de professor. semana. Obrigado. Ele pôs o óculos sem lacrar, né? Só para simbolizar aí o início do fim de semana. O início. Exatamente. O Chico Sá tem a Jurubeba, o Juliano um óculos de E sol. seus óculos chiques. E eu só tenho o meu óculos de quem não enxerga muito bem mesmo. Eu passo o programa inteiro aqui Eu com também. ele, eu brigando tenho com ele. Só a minha humildade aqui. É isso. Rodrigo, bem-vindo. Bom ter você aqui com Tudo a bom, gente. Gabi, Chico? Tudo bom? Tudo certo, a gente falava certo. aqui. Rodrigo, se você quiser já entrar também nesse assunto, a gente falava agora, né, sobre os Estados Unidos e o Maduro conversando por telefone. Quase que menos de uma semana, os Estados Unidos, o governo Trump, declaram o Maduro como terrorista e agora chamando o Maduro para conversar lá. Loucura Vem aqui na Casa total, né? Branca. Você põe pressão militar total de um lado e de outro lado abre alguns canais de negociação, mas a Casa Branca quer o fim, né, do governo do Nicolás Maduro. A verdade é essa. Estão tentando forçar, deixar uma porta aberta para que o custo dessa saída seja menor para os Estados Unidos e para o próprio Nicolás Maduro, que não dá nenhum sinal de que vai sair. Aliás, está mobilizando as tropas, ele tem de 30% a 40% de apoio. E no caso da Venezuela, quando a gente fala apoio, gente, não é só apoio eleitoral, não. É organização, é o povo armado em muitas situações. Então, é apoio das Forças Armadas, que não tem capacidade para enfrentar os Estados Unidos de jeito nenhum. Mas uma coisa é ter que enfrentar, outra coisa é se os Estados Unidos invadirem. Aí é difícil você manter a invasão, né, manter controle sobre um país grande cujo governo tem 30%, 40% de apoio ainda. E esse noticiário todo sobre a Venezuela também preocupou muito o Brasil, né? Nós somos de fronteira ali no norte com a Venezuela. Roraima, né? A região de Roraima, Roraima, então não é qualquer coisa. Assim. É aqui nas portas do Brasil e seria algo inédito, né? Os Estados Unidos, a gente disse aqui outro dia. Tanto que o Lula foi na CELAC, né, Rodrigo? Foi na CELAC, na Colômbia, para se manifestar sobre isso. Os Estados Unidos fizeram muitas intervenções aqui na América do Sul, principalmente, mas intervenções indiretas, com serviço da CIA, com ameaças, né? Golpe de 64, apoio a golpe na Argentina, golpe no Uruguai, golpes na Bolívia, golpe no Chile para derrubar o Allende, apoio total dos Estados Unidos, mas nunca com tropa, o Mariners desembarcando aqui na América do Sul. Nesse caso, eles estão ameaçando ir com porta-aviões, bombardeio e tropas. Então, seria algo inédito até para os padrões imperialistas dos Estados Unidos, Gabi. Vamos aguardar e torcer para que esse diálogo traga, assim, baixa temperatura. Vamos torcer mesmo, Rodrigo, porque depois de enviar o maior porta-aviões do mundo ali para as imediações, a gente espera realmente que coloque um pouco de panos quentes nessa história. Aliás, ontem a gente teve lançamento aqui, hein? Sim. Do curso de pós-graduação, Teoria Crítica da Sociedade. Sempre reforço aqui que é algo que a gente faz cotidianamente no ICL, no N2, nas nossas conversas, né? Tentar colocar uma lupa, destrinchar as notícias que muitas vezes estão manchetadas ali para a gente, né? Goela abaixo, e a gente com conhecimento, vai trazendo aqui no dia a dia, analisando os fatos como eles são.
Então, eu acho que é uma oportunidade, assim, excelente para todos que nos acompanham aqui e que querem aprofundar mais ainda, porque é muito conectada esse curso novo de pós-graduação aqui do ICL com a nossa realidade, né? Com a nossa atualidade, Rodrigo. Total, e com uma variedade também de professores e de temas, né? Você vê, tem o Rafael Valim ali, que é especializado em Direito. Então, o direito crítico, não o direito tradicional, positivista e tal, né? Você tem a Nancy Fraser, que é a maior personalidade acadêmica nessa área de teoria crítica da sociedade. Você tem o Vladimir Safatli, que é muito a política, né? A política brasileira e tal. Você tem o Gessé Souza e a Márcia Tiburi. No caso da Márcia Tiburi, filosofia política. Você tem o Lindener Pareto, uma pessoa que pensa a história do Brasil também. O Elias Jabbour traz todo o conhecimento dele sobre China, porque não dá para pensar na sociedade brasileira e no Ocidente sem olhar para a mudança que a China está impondo ao mundo. Exato. E o Álvaro Garcia Lineira, que está ali do lado direito, que é um ex-presidente da Bolívia, super teórico, a gente conversava ontem com o Edu Moreira. Então é uma variedade de professores e de temas. E tem mais um que não está aqui no card, mas que vai participar. Eu conversei com ele ontem aqui na redação, Reginaldo Nasser, especializado em relações internacionais, o mundo árabe, o conflito Israel-Palestina, que também não dá para estar fora, né? Nesse momento, no mundo, não dá para deixar isso de fora. Então tem gente, tem craque em todas as áreas. É uma leitura do mundo aí, né? Não só do Brasil, uma leitura do mundo. Leitura do mundo, isso aí. Excelente. Então, olha só, a gente tem já disponível a matrícula para você com condições especiais. Você vai lá em sln2.com.br e pode fazer parte aqui da nossa nova turma. Aliás, ontem a gente até trouxe um pouco dos depoimentos da primeira turma de pós-graduação do curso Repensando o Brasil, que a gente teve. Aliás, o Gessé Souza também estava no Repensando o Brasil, o Lindener também. Agora é uma remodelada completa, porque é um curso diferente. E o Edu também explicou muito bem as condições ali. Vale a pena vocês participarem desse marco aqui do ICL, mais um marco do ICL na área da educação. Vamos seguir? Por favor. Vamos como diz o Calejão, vamos meter marcha aqui no nosso noticiário Vamos também. meter marcha. A gente vai falar, ontem conversamos com a Cris Serra sobre a questão do meio ambiente, né, do Congresso Nacional passando por cima dos vetos do presidente Lula, que tentava, de alguma maneira, preservar um pouco, né, Rodrigo? E hoje a ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, disse que considera o governo Lula fortemente recorrer ao judiciário. Foi um assunto que a gente tratou aqui logo depois do Congresso derrubar os vetos. Então, tem trechos da lei, né, que flexibilizam licenciamento, tem diversos pontos ali que são preocupantes que a Cristina Serra detalhou ontem com a gente aqui. Teve o programa Bom Dia Ministra, que a Marina Silva participou, e a gente traz um trecho da fala dela para voltar a discutir sobre esse assunto. Vamos lá? Vamos lá. Como não se pode admitir que a população fique completamente desamparada, é fundamental considerar a judicialização. Estamos considerando fortemente, porque é inconstitucional você passar por cima do artigo 225 da Constituição Federal, que diz que todos os cidadãos e cidadãs têm direito a um ambiente saudável. Com essa demolição, não há como lutar para ter um ambiente saudável em um contexto tão difícil. Vamos chamar... Você quer comentar? Não. Vamos para a Cris Serra, que entende muito. Chama quem entende do assunto. Chama a Cristina Serra, então, que já está aqui dividindo a tela com a gente. Cris, boa noite para você. Boa noite, Gabi, Chico, Rodrigo. Olha, isso que a ministra Marina Silva falou é fato. Esse PL da devastação é inconstitucional, não há a menor dúvida disso, né? Ele abre a porteira de uma forma tão ampla que ele viola, de fato, o capítulo de meio ambiente da Constituição. Ela fala ali um trecho, ela resumiu, né? Todos têm o direito ao meio ambiente saudável, equilibrado ecologicamente. Não só nós aqui no presente, né? Esse artigo da Constituição é um comando constitucional que diz que esse direito ao meio ambiente saudável e equilibrado é das presentes e futuras gerações. Então, de fato, o PL da devastação é
escancaradamente inconstitucional. O governo, segundo a ministra, então, ela disse que está estudando, avaliando judicializar. Não vejo motivo para dúvida e para demora nesse ato. Mas, enfim, é o governo, claro que ele está analisando o cenário do ponto de vista político, né? Agora nós temos já, o PSOL, por exemplo, já disse que vai judicializar, já anunciou isso. Então, eu não tenho dúvida que essa questão será judicializada por uma ação ou por outra, né? Porque não há outra maneira de lidar com isso. O país não pode permitir este retrocesso de 40 anos na legislação de proteção ambiental. O licenciamento ambiental é parte da legislação de proteção às pessoas, né? De proteção ao meio ambiente. Quando a gente fala de proteção ao meio ambiente, a gente está falando de proteger pessoas, né? Foram exatamente licenciamentos mal feitos que levaram aos desastres de Mariana, Brumadinho e o de Maceió, o da Braskem, em Maceió. Exatamente, eu estudei os 3 processos de licenciamento, justamente por serem mal feitos, por atenderem a conveniências das empresas, é que foram mal feitos, sem respeitar normas de segurança, ou pelo menos sem exigir das empresas, né? Fora a falta de fiscalização, e isso tudo forma o cenário para os 3 maiores desastres de mineração no Brasil, e que estão entre os maiores do mundo, aconteceram num espaço de 4 anos, né? E ainda assim, nós temos este Congresso de costas para o povo, sem levar esse histórico tão presente, tão perto de nós, em consideração, aprova o fim do licenciamento, né? Ao aprovar o PL da devastação, ele acaba com o licenciamento, atendendo os interesses única e exclusivamente das grandes corporações de mineração, de agronegócio e por aí vai. Esta é uma legislação feita sob medida para grandes interesses econômicos. Infelizmente, recebeu o apoio da maioria do Congresso, porque ali nós sabemos que tem representantes que atuam praticamente como representantes, né, representantes eleitos pelo voto popular, mas que quando chegam lá, atuam como representantes dos interesses dos grandes grupos econômicos. Passaram 2 semanas, né, Cris, da COP30, todo mundo discutindo ali como preservar o futuro da humanidade e tal, e a gente recebe esse golpe na nossa sociedade. É um golpe. A palavra é essa, Gabi, um golpe. Ô, Cris, você acha que indo para o STF, né, porque a Marina Silva fala explicitamente, judicializar, dá o artigo da Constituição, 225, né, que ela cita, artigo 225, isso. E a partir daí a derrubada dos vetos está indo contra a Constituição brasileira, portanto o STF, que é o guardião da Constituição, vai ser instado, né, como eles dizem, a se manifestar. Tem chance disso cair no STF? Porque a gente sabe que no STF tem uma bancada ali de ministros que fizeram um papel importante na defesa da democracia, mas são bem alinhados com o mundo empresarial. Inclusive donos de muitas terras ali na área do Centro-Oeste, né? No Mato Grosso. No Mato Grosso, precisamente. Então, você acha que tem chance de o STF dar uma maneirada, assim, ir nesse sentido, de considerar inconstitucionais as derrubadas dos vetos? Rodrigo, que vai para o STF, não tenho dúvidas, né? Como eu disse, apesar do governo ainda não ter decidido, mas o pessoal já avisou que vai. Agora, você tem toda a razão, quando esta questão chegar no Supremo Tribunal Federal, aí nós entramos no território do imponderável, né? Porque a gente sabe, sim, que o Supremo Tribunal Federal, alguns ministros ali, são muito sensíveis, né, às demandas das grandes corporações, alguns têm interesses diretos nisso. Então, essa é uma questão, e até pela sua complexidade, né, é uma questão que, se judicializada, vai ficar muito tempo. Não é uma discussão para ser resolvida facilmente, né? Porque ela é um debate, sobretudo, constitucional, né? Sendo o Supremo o guardião da Constituição. Então, ali você vai, de fato, discutir o artigo 225. Tem uma questão também política que o Supremo terá que se debruçar sobre,
especificamente sobre a derrubada dos vetos em si, né? O ato da derrubada dos vetos numa situação, num projeto de lei que é flagrantemente inconstitucional. Então, ali, quando essa questão chegar no Supremo, você vai ter uma mistura de argumentos estritamente jurídicos, outros políticos, outros tantos econômicos, né? E talvez os ambientais, sabe? O caldeirão é tão grosso, nesse caso, o caldo no caldeirão é tão grosso que eu espero que a questão ambiental prevaleça. A gente não pode esquecer, estamos falando de um país que acabou de receber a COP30. Espero que essa questão se sobreponha às demais. Com certeza, Cris. Aqui, olha, nos comentários tem muita gente revoltada, né? Com razão aqui. Alguém falou, não é nem mal feito, é feito mesmo para beneficiar as empresas predatórias. Como você ressaltou, Cris, a Leila Teixeira também, obrigada pelo comentário, diz: o Congresso está de costas para o povo, porque nós já deveríamos estar nas ruas, né? A gente não pode ficar passivo diante de uma situação dessa. Realmente é preciso de uma resposta, né? E essa safadeza do grande proprietário de terra ali que quer desmatar, ele mesmo poder fazer o laudo. Poxa, o cara pega ali uma folha de papel ao maço, faz o laudo, não vou mexer com nenhuma árvore, pode deixar, manda para lá e está liberado. Poxa, isso não dá. Chico, papel ao maço denuncia a nossa idade, hein? Fiz questão. Eu também usei o papel ao maço. Papel ao maço é de doer, hein? Eu usei. Quem que usa papel ao maço ainda? Isso que eu queria Na saber. escola eu usava. Já faz um tempinho. Já. Papel maço, até prova e tudo. Excelente. Eu, ainda aproveitando aqui a presença da Cris, eu queria virar um pouco a página para trazer atualizações sobre o estado das prisões dos condenados pela trama golpista. Na abertura falei do Augusto Heleno, tem também a situação do Anderson Torres, né, ex-ministro da Justiça, e também que está preso agora na Papudinha, o 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal. Ele foi condenado a 24 anos de prisão por participar da trama golpista. Ele está preso numa cela maior que a maioria dos apartamentos lançados na cidade de São Paulo, Rodrigo, no primeiro semestre desse ano. Viu, Chico? É coisa para 5 mil aqui em São Paulo de aluguel. Tem até quintal, dá até para ter um cachorrinho ali. Dá. Bater uma bola. Dá para jogar bola. Ele tem com ele mesmo, né? Porque... vai ter que ser, né, Rodrigo? A cela tem mais ou menos 55 metros quadrados, tem geladeira, a gente está vendo aqui as imagens na tela, ó. Geladeira, cama de casal, uma pousadinha, né? Televisão, lavanderia, cozinha. E tem uma área que você falou, né, Rodrigo? A entrada. Depois a gente acho que a imagem vai mostrar logo na entrada. Bom, aí estamos na cozinha, né, Gabi? Isso, estamos na cozinha, vendo a geladeira ali, aí segue agora banheiro. Pro banheiro. Parece que é a cozinha também, né? Mais um trecho da cozinha ali, porque tem um filtro. Isso. Agora acho que banheiro. Agora sim. É tudo separadinho ali. É tudo separadinho. É que na entrada tem uma área que parece um quintal. Você vê ali o recuo, né? É a área do banho de sol. Aí, ó, essa aí, ó. Tem 10 metros quadrados. E pode praticar exercício físico também. Sem controle de horário, com privacidade. Gigante. É um espaço, vale a pena trazer a comparação aqui, esse do Anderson Torres, que é quase 5 vezes maior do que a cela do Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro. Porque a dele tem 12 metros quadrados. Ele coloca o Wi-Fi nisso aí em 15 dias. Pode acreditar. Tem um Wi-Fi para ele. Com essa influência que esses caras têm, ex-ministro da Justiça, com o governo do Distrito Federal aliado, é 15 dias. Ele é amigo do Ibanez. Agora, Gabi... Vai lá, Cris. Não, imagina. Não, eu só queria fazer 2 comentários. Claro. Essa situação do Anderson Torres, ela diz muito sobre 2 questões aqui no Brasil. A primeira delas, sobre o padrão do mercado imobiliário nas grandes metrópoles, né? O mercado imobiliário está, não só São Paulo, você vai para várias cidades hoje no Brasil, e o mercado imobiliário está se especializando mesmo em oferecer cubículos para as pessoas morarem. Está estabelecendo isso como um padrão de moradia, né? Isso não significa imóvel mais barato, não. Às vezes são apartamentos muito pequenos e muito caros, né, dependendo da localização e da oferta de serviços, do tipo de bairro, da estrutura, né? Então,
é um padrão imobiliário muito ruim, na verdade, muito especulativo, né? A gente vê a que ponto chegou o mercado imobiliário brasileiro de oferecer esses cubículos como moradia e, enfim, as pessoas acabam achando isso normal. Isso é péssimo. Agora, a outra coisa é, esse conforto do Anderson Torres diz muito sobre o sistema prisional brasileiro, porque a maioria, né, da população carcerária desse país passa décadas presa em masmorras, em presídios horríveis, né, em celas superlotadas. Mas ele é um preso, digamos assim, com status, né, entre aspas, diferenciado, e aí tem direito a essa verdadeira mordomia. Né? Essas instalações, de fato, né, são, como o Chico falou, daqui a pouco está com Wi-Fi, faz um churrasco de final de semana, chama a família para confraternizar, entendeu? Então, assim, sabe, são 2 parâmetros aí de desigualdade que eu queria trazer e que essa instalação, né, não chamo nem de prisão, essa instalação onde está o Anderson Torres expressa isso muito bem. Exato. Até a MH Schweitzer aqui diz, estão tendo toda a humanidade que não teriam conosco se o golpe tivesse dado certo. Ela tá certo. Então, Muita gente General Heleno, mordomias e tal. O General Heleno provavelmente vai para casa, né? A Procuradoria deu parecer favorável. Deu parecer, isso. E o Anderson Torres está aí numa casinha, né? Uma casinha lá na Papudinha. Sabe o que eu queria saber, Rodrigo? Se aquela declaração do Tarcísio que ele deu se aplicaria para esses condenados da trama golpista, né? Porque ele falou de prisão perpétua, né? Ele falou. Defendeu. A gente tem a frase, vamos colocar aqui na tela? Vamos. O Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, ele estava num evento ontem e falou sobre adotar a prisão perpétua. Abre aspas. A mudança de legislação é bem-vinda, é necessária. Eu defendo algumas mudanças que sejam até radicais, que a gente comece a realmente enfrentar o crime com a dureza que o crime merece ser enfrentado. Eu não acho, por exemplo, nenhum absurdo ter a prisão perpétua no Brasil. E ele citou, claro... O Bolsonaro. Não. Ele citou El Salvador, o Bukele, né? Falando que El Salvador declarou guerra contra as organizações criminosas e tal, que são os novos ídolos da extrema-direita, né? Esse modelo de virou turismo. Todo dia tem um deputado brasileiro lá gravando coisa para a campanha eleitoral do próximo ano. Com despesas pagas por nós, né? Agora, eu acho que falar de prisão perpétua, não tem aquela expressão, você não deve falar de corda em casa de enforcado, né? Porque o Bolsonaro preso, os filhos do Bolsonaro vivem dizendo, querem deixar o meu pai pro resto da vida preso. Né? Dizem, ele vai acabar morrendo na prisão. Aí vem o Tarcísio e propõe prisão perpétua, né? É um momento um pouquinho inadequado para ele tratar desse tema, mas o Tarcísio está sem cerimônia nenhuma em relação ao Bolsonaro. Sim. E o Eduardo Bolsonaro também hoje deu uma pancada de volta no Tarcísio. Olha, o clima está meio esquisito ali entre eles, né? Estão se batendo, Gabi. O tempo todo. Isso também é pura campanha eleitoral, né? Claro. O Tarcísio está em campanha eleitoral. E a gente precisa entender e mencionar aqui em que cenário ele falou isso. Ele falou para banqueiros, investidores, e todo esse discurso dele de segurança, que eu acho que será o tema principal da campanha eleitoral do ano que vem, isso para mim já está claro, porque esse é o terreno da extrema-direita, esse é o terreno que a extrema-direita gosta de surfar, o discurso do endurecimento da segurança, de uma sociedade punitivista, do encarceramento. Então, já é o discurso dele de campanha, não só ele, outros já têm mencionado o Bukele de El Salvador como um exemplo, né? Isso vai exigir da esquerda ter discurso e proposta para este assunto. Agora, tem uma coisa pior ainda no caso do Tarcísio. Ele está com esse discurso da segurança, ele tem esse discurso da segurança, porque ele é um bolsonarista raiz, agora, totalmente formatado para os investidores. Ele fala que é necessário garantir a segurança para os investidores. Para os investimentos. A segurança dentro de um projeto de segurança para a população, né? É com esse viés, sabe? De atender os investidores, ou seja, de ser um capataz do capital. Isso é terrível, né? Mas o discurso dele é esse, ele é isso,
E isso, aliás, é a essência do bolsonarismo, né? Essa gente que é capataz do grande capital. É aquela história das volantes, né? Lembra das volantes do sertão? Sim. Tem as volantes para proteger o proprietário de terra no interior. Ou das guardas ali, guarda nacional, que cada proprietário de terra era... Por isso que vem o termo coronel, capitão, major, porque os proprietários de terra chefiavam a guarda que dava segurança para a propriedade, para a fazenda. No passado, para garantir que os escravos não fugissem. E mais recentemente, na República, para manter a ordem sob qualquer custo. Então, é essa a mesma lógica. O que tá aí. Tarcísio é muito isso, né? Muito esse capataz mesmo, ele é totalmente isso, protetor. Ele usa toda uma linguagem, agora ele usa sempre uma história que o Brasil precisa trocar o CEO. O CEO. Que papo furado, né? Papo furado. Eu acho que isso aí não vai Ele muito longe. Ele assumiu, né, a agenda do empresário da extrema-direita, né, que é uma coisa meio que surgiu ali com o João Dória, e também abraçou a agenda da segurança pública total, né? Sim, mas o cara falando de segurança pública não conseguiu livrar sequer a população de São Paulo do metanol no seu drink, já que hoje é sexta-feira. É isso. Sabe, não consegue coisas mínimas de segurança. Ô, Cris, e tem uma questão, eu concordo, a extrema-direita vai tentar que esse seja o tema da eleição. Vamos ver se vai conseguir, né? Porque eu acho que é uma disputa que nem futebol. Você vai jogar em casa ou na casa do adversário, né? Então, a extrema-direita quer jogar em casa, que seria jogar na questão da segurança pública. E o Lula vai tentar jogar na questão da economia, da isenção do imposto de renda. Aliás, ele vai fazer uma rede de televisão e rádio para falar sobre a assinatura do projeto de isenção. Então, vai ficar essa disputa. É claro que o Lula e a centro-esquerda não vão ter como evitar falar de segurança, porque tem que falar mesmo, é uma questão, né? Só sobrou... É uma bandeira, historicamente, que a extrema-direita explora. Maluf, mas só sobrou isso para eles também. Eles vão tentar. Só sobrou isso. Não vai ter inflação, não vai ter salário, vai ter que ser isso. Porque eu acho assim, pensar numa eleição presidencial, por mais que a segurança seja um tema, você acha que as pessoas vão aceitar que você fique 6 meses só falando de segurança? Não tem. Qual é o projeto de emprego? Qual é o projeto para facilitar, enfim, os programas sociais? Tem que debater os outros assuntos. Rodrigo, e você pode entrar no debate. Olha, isso é uma atribuição dos estados. Dos estados. Também já isso já enfraquece um pouco a bandeira nessa história também, né? Não fica tão... E tem um dado agora, essa pesquisa do Lula, última pesquisa de intenção de voto... Essa da CNT-MDA. Ela foi feita pegando todo a ressaca e a memória e o efeito da questão da chacina, da questão da extrema-direita descendo para brincar nessa questão de segurança pública, e não fez o estrago que a extrema-direita imaginava. Verdade. Então é verdade. Eu acho que as posições estão cristalizadas, né? O jogo está muito claro para todo mundo. Vamos ver quem é que consegue botar o seu tema para ser o principal na campanha. Para conversar com a população. É isso. Vai ser bonito de ver, Rodrigo. Vai ser bonito de ver. Vai ser. Cris, quero muito agradecer sua presença aqui mais uma vez, toda sexta-feira junto com a gente. Bom ter você de volta. Valeu. Obrigado, Cris. Gabi, rapidinho, deixa eu fazer o meu comercial. Opa. Eu tenho que aproveitar lógico. a presença desse público enorme e querido do ICL, que tem me recebido com todo carinho nos lançamentos que eu já comecei a fazer do meu livro. Esse livro aqui, Cidade Rachada, que é sobre aquela mineração predatória da Braskem em Maceió. Eu vou fazer o lançamento do livro aqui no Rio de Janeiro, no dia 3 de dezembro. 3 de dezembro, quarta-feira que vem, a partir de 6h30 da tarde, na Janela Livraria, que fica no Shopping da Gávea. E todos estão convidados. Obrigada, Gabi, pelo espaço. Imagina, Muito Cris. bom, Boa sorte Cris. no lançamento. Vamos ler, Cristina Shopping Serra. da Gávea, quarta-feira. Excelente. Lançamento. Então, o lançamento do livro da Cristina Serra, a gente acompanha ao longo da história da Braskem. A Cris foi lá presencialmente, acompanhou o dia a dia dos moradores e trouxe já aqui pra gente muitas conversas, os relatos que ela está consolidando no livro. Então, importantíssimo, né? Importante, super. Aliás, falando em importante, em reportagem, eu quero, assim, dar um spoilerzinho, que na semana que vem a gente vai ter uma bomba no nosso portal e tem como acessar antes, hein, essa notícia. Opa! Assinando nossa newsletter do ICL. Peraí, vai sair matéria especial na segunda-feira, é isso? Isso aí, Rodrigo, é isso aí. E
assinando a nossa newsletter em serienoticias.com.br/newsletter, a gente vai ter acesso a essa notícia que vai sair no nosso portal. Reportagem especial, vou trazer mais detalhes, vai, só um pouquinho. Assim, então conta o tema, pelo menos. Por favor. Envolvimento de políticos muito poderosos com a Refit, hein? Com essa empresa que foi alvo da Polícia Federal. Olha. Já imagino quem seja, hein? Eu imagino quem De seja. impostos. Então, vamos deixar no ar aí. A gente tem que dizer para o nosso espectador, né, que foi o ICL, desde aquele piloto do PCC, que vem com essa história, que vem na dianteira contando essa história. Ele não era piloto do PCC, provavelmente, né? Prestava serviço ao PCC. Ah, né? Sim. Então, desde aquele caso do piloto, que envolve vários políticos, até hoje o ICL está na dianteira contando essa história de envolvimento de políticos, normalmente do Centrão, com o PCC, com organizações criminosas, passando pelas fintechs das Faria Lima, que são esses bancos digitais da Faria Lima. E pelo esquema de combustíveis, né? Nesse caso também, né? Normalmente ali dá uma abastecida num posto de gasolina mais perto de casa. É isso aí. Então, segunda-feira, na newsletter e depois, mais tarde, no site do CL. É isso, mas quem assina a newsletter recebe lá. E é só assinar, não paga nada. Só colocar o seu e-mail lá em iclnoticias.com.br/newsletter. Pô, vamos acordar na segunda-feira já com essa. É isso aí. Vamos acordar já com essa pedrada. Meu Deus do céu. Com essa pedrada. Falando em pedrada, vamos chamar o professor Castro Rocha para conversar com a gente nessa sexta-feira? Bora. Agora professor, boa noite. Vem o melhor da semana. Boa noite, Gabi. Chegou o momento. Boa noite, Chico. Boa noite, Rodrigo. De volta ao Brasil, né? De volta. Agora estou no Rio de Janeiro. Isso aí. Tá em casa, exatamente. Chico, a gente vinha falando, professor... Aliás, eu conversei hoje mais cedo com o professor Castro Rocha. Em breve vai sair em detalhes com ele aí, mas não vou contar muita coisa, não. Só para o pessoal ficar de olho. Porque sempre que a gente conversa com o Castro Rocha, é coisa boa, né, professor? Então... A gente estava falando sobre a extrema-direita aqui e como é que ela está se articulando depois da prisão do Bolsonaro, né? Nessa semana teve uma campanha, vamos dizer assim, da extrema-direita pela anistia, né? Uma intensificada nisso, principalmente querendo blindar o Jair Bolsonaro. Então, aquela anistia ampla, geral e restrita. E o deputado Paulinho da Força, aquele que apareceu naquele vídeo... né, Rodrigo? Com o Temer e o Aécio. Com o Temer e o Aécio Neves, voltou o relator do projeto da dosimetria, tentando uma articulação. Olha aí, a gente está vendo o vídeo aí na tela. Era a tal da anistia light, né, Rodrigo, que eles queriam fazer. Só que o PL não aceita de jeito nenhum. Flávio Bolsonaro já falou publicamente a respeito disso. O que o Paulinho da Força está tentando fazer é um acordo para votar em plenário essa proposta sem emendas na semana que vem. E o Hugo Mota, também os líderes do Centrão, eles estão ali tentando pressionar os bolsonaristas, raiz e tal, a recuar da anistia para o Jair Bolsonaro, senão não querem apoiar o texto do Paulinho da Força. Então agora está... porque pode desgastar a imagem, né? É algo que desgasta realmente muito a imagem, pensando nas eleições para 2026. Mesmo ali o filme já estando bastante queimado, né? Pois é, mais do que queimado, né, Chico? Mais do que queimado. Professor Castro Rocha? Vamos lá. É uma situação inacreditável, não é? Se você me permitir, Gabi, eu vou chegar nessa notícia fazendo um comentário sobre a alegação na defesa do general Heleno. O Alzheimer que ele estaria sofrendo desde 2018. Me ocorreu algo que seria o seguinte: nós todos sabemos que essa alegação é falsa, mas na falsidade dessa alegação reside a verdade inteira da extrema-direita. Chico, Rodrigo, Gabi, a extrema-direita, eu proponho, é uma pirâmide ideológica. Isto é, a extrema-direita, o esquema, o modus operandi da extrema-direita é o famoso esquema de Ponzi. É uma pirâmide. Eles sempre prometem o impossível, o apocalipse, a anistia geral e restrita. Quando prometem, eles monetizam em cima da promessa. A promessa não se cumpre. Eles têm que fazer uma promessa mais alta, mais alta, mais alta.
O Alzheimer falso do general Heleno revela a demência verdadeira da extrema-direita no Brasil. O deputado federal Gustavo Gayer gravou um vídeo hoje, não sei se vocês viram, em que ele praticamente chora no vídeo. Ele diz, mas semana que vem, com certeza, a anistia ampla, geral e restrita será pautada. Comovente. Mais Você viu 72 isso, Gabi? horas, né? Mais 72 horas, né? Exatamente, é isso. Então, o Alzheimer do general Heleno é o falso Alzheimer do general Heleno é o autorretrato involuntário da extrema-direita. A extrema-direita é uma pirâmide ideológica que vive sempre de falsas promessas e falsas ilusões. Com que objetivo? Não há dúvida, basta vocês fazerem o ordalho a que eu me submeto quase que diariamente, que é assistir os programas do Alan dos Santos, do Paulo Figueiredo Filho. Olha o sacrifício que eu faço por você, Chico. Ana Paula Henkel, Rodrigo Constantino. Obrigado, Ele professor. vai no Sempre assim. bolsonarista, ele acorda às 4 da manhã para entrar com a gente no N2, professor. Olha, muita moral pra gente. Olha, vocês me devem uma garrafa de champanhe a próxima vez que eu estiver aí. Então, É só, mas quando eles terminam o programa, depois de todas as promessas das novas 72 horas, sempre acaba da mesma maneira. Eles dizem assim, então, olha, agora eu sou o Paulo Figueiredo Filho. Então ele termina assim, e vocês sabem, o triplo C, compartilha, comente, colabore. Agora, colabora como, Rodrigo? Pix, apoie-se, cadastre-se, financie-me. Então, é uma pirâmide ideológica cuja finalidade, de fato, é a monetização. Nós estamos assistindo agora falando sério, nós estamos assistindo a um fenômeno único, é o fenômeno das seitas fundamentalistas, das seitas milenaristas, quando elas chegam próximo ao seu esgotamento, quando depois de anunciar o apocalipse, adiar o anúncio, há um momento em que o adiamento do anúncio já é o puro fracasso. É o momento que vive agora a extrema-direita no Brasil. E algumas Muito bom dessas isso, seitas né? terminam de maneira trágica, né? Se a gente lembra, eu lembro sempre do Isso, Jim Jones, quando eu era Jim Jones. garoto, aquela notícia impressionante, né? Que conduziu a turma Isso. dele para o suicídio coletivo, né? Aí Isso. é um desespero, porque se você prevê que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo e não acontece, a única saída É isso, Rodrigo. é desligar tudo, né? E ir pro buraco, né? Mas, não sei Rodrigo, se- também pode gerar, Rodrigo, que é muito preocupante, casos isolados de terrorismo doméstico. Porque é um acúmulo de frustração. Por exemplo, é um acúmulo de frustração. Um exemplo concreto. Na última semana, eu voltei a sofrer ataques nas redes sociais tão virulentos quanto os que eu sofria na época do Bolsonaro, do auge do bolsonarismo. O que isso significa? Significa que a frustração está chegando a um ponto máximo. Porque não há mais o que iludir. Veja, o deputado Ottoni de Paula, Chico Sá, imagina, eu estou citando o Ottoni de Paula. O deputado Ottoni de Paula, dando uma entrevista para vocês, disse algo notável. Ele disse, a culpa de que nas ruas não houve manifestação, nem houve nenhuma comoção pela prisão do Bolsonaro, são dos que aqui estão, porque eles são vendedores de ilusões. Chegou um ponto em que ninguém mais acredita na ilusão. É isso. Muito bom. Professor, queria aproveitar aqui, a gente vai trazer uma informação, né, que na programação do ICL a gente trouxe sobre o Jair Renan, que falou que levou livros, tal, para o pai na cadeia, né? Vale lembrar, muito rapidamente, quais livros são esses que o Jair Renan estava lembrando para o pai dele? Meu Deus. A gente volta a conversar já já. Vamos assistir. Quais são esses livros? Quais são? A família de Quais são os livros? Eu caço a palavra? Caça- Todos essa palavra. Um coquetel, sabe aquela... Mais naquele patamar do picolé, que é o primeiro nível, né? Isso me lembra o Sérgio Moro, quando foi dar entrevista para o Pedro Bial e falou que gostava muito de ler. E o Bial falou, o quê? Biografias. Qual foi a última que você leu? Não lembro. Não lembro. É isso aí. Gosta tanto que não lembra, né, Rodrigo? É um branco. Aliás, o presidente Lula, quando estava preso, foi noticiado, né, que ele lia muito livro e tal. Ele leu mais de 40 livros nesse período em que ele estava preso. Agora, professor, acabou de sair uma reportagem na coluna da Mônica Bergamo sobre a defesa do Jair Bolsonaro, que ingressou no Supremo Tribunal Federal com embargos infringentes, Opa. pedindo que o voto do Luiz Fux prevaleça
O ministro Luiz Fux declarou, né, no voto dele, a nulidade da ação penal e, no mérito, ele absolveu o ex-presidente Bolsonaro. Mas a gente lembra aqui que esse argumento dos advogados é algo que está um tanto quanto pacificado já no Supremo Tribunal Federal. A gente conversou com diversos advogados e juristas aqui no ICL que disseram que o Alexandre de Moraes provavelmente vai dizer: não cabem embargos infringentes. E a história segue como já está. Provavelmente vai ser isso, né? Provavelmente vai ser isso. Os próprios advogados, por exemplo, o advogado como é o nome do Felipe Martins? O nome dele é um nome estranhíssimo, é Jeffrey Checchini, não é isso? Checchini, né? Checchini. Obrigado. Checchini. Eu não sei, eu assisto o julgamento. Esse senhor, no tribunal, no Supremo Tribunal Federal, ele se comporta como se estivesse num TikTok. A única finalidade dele é provocar uma situação em que, por exemplo, ele seja expulso. Aliás, havia um desembargador aposentado, que é um bolsonarista empedernido, não me recordo o nome dele agora, vocês podem me ajudar. Ele é bastante conhecido. Ele foi no Supremo Tribunal Federal e ele desacatava os juízes. Ele chegou a dizer para a ministra Carmen Lúcia algo do gênero: é preciso que alguém tenha coragem de dizer que vossas excelências são odiadas no Brasil. A ministra Carmen Lúcia deu uma resposta brilhante. Ela disse: agradeço muito a sua informação e aproveito para dizer que o senhor pode dizer o que diz porque estamos numa democracia, numa ditadura. Ou se o golpe tivesse triunfado, o senhor certamente não poderia dizer isso do Supremo. De novo, Gabi, nós estamos no mesmo ciclo do Alzheimer falso, que, no entanto, revela a demência verdadeira da extrema-direita. Os advogados sabem que não há nenhuma possibilidade desses recursos prosperarem. Por que o apresentam? Porque eles não estão mais advogando, eles estão lacrando para as redes sociais. Eu realmente penso que no mundo inteiro a extrema-direita tem produzido um problema coletivo de saúde mental, porque é uma dissonância cognitiva coletiva tão ampla, tão enraizada, que há pessoas que eu creio que já passaram no ponto do não retorno, infelizmente. Tem gente que até tenta tirar a tornozeleira com solda, né? Sim. Tão deslocado que chega até esse ponto. É o final da história. É o final do processo. Bem lembrado, Rodrigo. Agora, a gente estava falando aqui dos livros do Jair Renan, que não são livros, né, gente? Ele estava levando caça-palavras e, aliás, não pode ser contabilizado ali nos programas de redução de pena. Não reduz a pena, né? Fazer palavra cruzada. Por meio de leitura não é o caso. Não é o caso. Não dá. Mas o professor Castro Rocha tem uma dica literária para o Jair Bolsonaro e para os demais condenados. É uma boa, professor? né? Hoje o professor Castro Rocha vai fazer uma relação ali entre Esaú Jacó de Machado de Assis com a condenação de um ex-presidente Generais por tentativa de golpe de Estado. Vamos lá, professor? A gente tem 2 trechos. Vamos lá. Vou apresentar o primeiro aqui. Vamos lá. Por favor. Vossa Excelência crê que, se ficar império, venham quebrar minhas vidraças? Isso não sei. Realmente, não há motivo. É o nome da casa, nome de 30 anos, ninguém a conhece de outro modo. Mas pode pôr Confeitaria da República. Lembrou-me isso, em caminho, a gente vai para a próxima tela. Lembrou-me isso em caminho, mas também me lembrou que, se daqui a 1 ou 2 meses houver nova reviravolta, fico no ponto em que estou hoje e perco outra vez o dinheiro. Trocar o letreiro, né? Sai Padaria do Império e vira Padaria da República. Exatamente. Confeitaria da República. Confeitaria naquela época. Obrigado, Gabi. É um luxo contar com a Gabi lendo, não é, Chico? Vamos lá. Categoria total. É a leitora. Esaú e Jacó, romance de 1904, do conselheiro Aires, teoricamente. Há 2 personagens, Pedro e Paulo. São água e vinho. Se Pedro diz A, Paulo diz menos A. Se Pedro deseja a república, Paulo é monarquista fanático. É a verdadeira polarização que domina o Brasil hoje, Gabi. A verdadeira polarização que domina o Brasil está em Esaú e Jacó. Esta cena é uma das cenas mais deliciosas da literatura brasileira. Como vocês já disseram, mas vamos esclarecer para a audiência. Proclama-se a república. E agora?
O Custódio, que é dono de uma afamada confeitaria, que faz pastéis de Santa Clara e pães fresquinhos que a cidade inteira aprecia. Ele quer renovar o seu estabelecimento, ele manda pintar de novo a placa. É uma prosaica placa que diz Confeitaria do Império. Quando o pintor aceita a tarefa, proclama-se a República, Gabi. O que faz o Custódio? Se desespera. Ele diz, meu Deus do céu. Ele manda um bilhete para o pintor, e o bilhete diz o seguinte, pare na letra D. Porque se for Confeitaria do Império, é masculino. Se for da República, é feminino. Então ele manda correndo um bilhete para o pintor. Pare na letra D. Não dá tempo. O pintor fez Confeitaria do Império. Então ele consulta-se com um amigo, que é este. E aí é muito engraçado, porque surgem várias opções. Confeitaria da República, mas... E se a República for apenas um golpe fracassado? E se a República for um 8 de janeiro de 2023? E se a monarquia voltar? Então, que solução ele vai adotar? Ele chega a uma alternativa, Gabi. Você vai ler agora a segunda parte. Vamos lá, professor. Então, o segundo trecho que a gente traz aqui, abre aspas, para esse trecho de Esaú e Jacó. Disse-lhe então que o melhor seria pagar a despesa feita e não pôr nada, a não ser que preferisse o seu próprio nome, Confeitaria do Custódio. Muita gente certamente lhe não conhecia a casa por outra designação. Um nome, o próprio nome do dono, não tinha significação política ou figuração história, ódio nem amor. Nada que chamasse a atenção dos dois regimes e, consequentemente, que pusesse em perigo seus pastéis de Santa Clara, menos ainda a vida do proprietário e dos empregados. Pô, Confeitaria do Custódio, né? Então ele teve várias opções. Poderia ser a Confeitaria do Catete, porque o bairro era o Catete. Ele teve uma ideia genial, Rodrigo, que era Confeitaria do Governo. Independentemente do regime, tem que ter governo. Mas Confeitaria do Governo, todo governo tem uma oposição. A oposição deixaria de comprar os pastéis de Santa Clara. Então, a melhor alternativa é Confeitaria do Custódio. Agora, algo de genial aí, Gabi, muito importante, é o seguinte. A República no Brasil, ela foi um golpe militar. Havia um movimento republicano no Brasil longevo, o Partido Republicano Paulista de 1873. É o grande partido da República Velha, entre 1889 e 1930. Mas a proclamação na manhã do 15 de novembro não foi o resultado de uma mobilização popular, não foi o resultado de uma campanha que empolgasse a sociedade. Foi basicamente uma ação militar. No mesmo dia, 15 de novembro, na parte da tarde, um político e jornalista, Aristides Lobo, no Diário Popular, publicou um artigo que ficou célebre. No artigo ele dizia assim, Gabi, ele dizia: o povo assistiu àquilo bestializado, àquilo, a proclamação da República. E, de fato, se a República foi proclamada como um golpe militar, de 1889 até o dia 25 de outubro de 2025, a República no Brasil foi uma sucessão de pronunciamentos militares, golpes bem-sucedidos, ditadura estabelecida, golpes fracassados, quase que de imediato os militares golpistas na história do Brasil sempre foram anistiados, até a aberração jurídica da Lei da Anistia de agosto de 79, que blindou militares que torturaram, executaram adversários políticos e ocultaram cadáver. 25 de novembro de 2025, ontem, por assim dizer, Gabi, talvez tenha sido a proclamação finalmente da República Cidadã, aquela na qual pouco importa se você é almirante, brigadeiro do ar, general 4 estrelas. Se você é golpista, você perde os cargos, você perde a farda e você vai para a prisão. 25 de novembro pode ter sido a proclamação verdadeira da República no Brasil, mas só será se o Estado deixar de ser o que foi para o Custódio, apenas um motivo de interferência no seu cotidiano. É indispensável, se essa República for adiante, ao lado da democracia formal, respeito ao voto, respeito ao resultado das urnas, livre expressão partidária, alternância no poder, que é fundamental numa história tão ocidental quanto a brasileira. Mas nós vamos precisar, Chico, Gabi, Rodrigo, compreender finalmente que democracia formal sozinha não se basta.
É preciso que a democracia formal se reúna a outra, que é democracia enquanto acesso a direitos. Direitos que, por exemplo, o Custódio não teve. Direitos que ainda hoje o povo brasileiro jamais contou com eles, Gabi. Mas eu sou irresponsavelmente otimista. Eu creio que o 25 de novembro pode ser, de fato, a proclamação, finalmente, de uma república cidadã na qual todos estão submetidos às mesmas leis. Professor, me lembrou, não sei se vocês se lembram também, Chico e Rodrigo, quando a gente falava da CPMI do 8 de janeiro, que o professor Castro Rocha chamou a atenção para que a senadora Elisiama, quando ela descreveu os generais que participaram sem a patente, né, professor? Ela lá atrás já fazendo essa observação, né? Não deixa de ser simbólico, importante. Muito bem lembrado, Gabi. Fundamental a coragem da senadora Elisiane Gama e esse detalhe no relatório final, que é um detalhe literariamente muito forte, não é? E não somente dos militares. Ela retirou 2 militares e os pastores que se envolveram no golpe, ela não chama de pastor. Ela chama apenas pelo nome próprio. Então, jamais pastor Silas Malafaia, apenas Malafaia. Eu achei forte isso, me lembrei aqui. Muito bom, não, lembrava também, muito bom. Foi na CPMI da... 8 de janeiro. Do 8 de janeiro. 8 de janeiro. Porque... isso me lembra momentos, mas eu ia fazer a comparação aqui, que acho que não tem... Que na França, na Revolução Francesa, todo mundo se tratava de cidadão, né? Assim, não tinha mais o título. Eles derrubam a aristocracia. Né? Eles derrubam Rodrigo, a aristocracia. Isso que você falou é muito importante, Rodrigo. Em francês, existe o vous e o tu. Na Revolução Francesa, aboliu-se o vous, que é o vós. O mesmo aconteceu, sabe onde, Rodrigo? De maneira muito bonita, na Catalunha, na Barcelona, quando pela primeira vez os anarquistas tomaram o poder. Por um breve período de tempo em Barcelona, na Catalunha, no espanhol a mesma coisa. Há o usted e o tu. Tanto que você, quando tem intimidade com uma pessoa em espanhol, você diz assim, puedo tutear-te, ou seja, posso tratar-te por tu. Na França, na Revolução Francesa, aboliu-se o vous. Na Catalunha, em Barcelona, aboliu-se o usted. Na linguagem, Rodrigo, a revolução se realiza. É isso, porque daí você... Aqui no Brasil a gente tem, né? A gente teve a República dos Bacharéis, então todo mundo é doutor. Até hoje tem isso na rua. O falador de carro doutor, deixa aí, doutor. Deixa aí comigo, né? E aí você fala, eu não sou doutor, né? Assim, mas, enfim, tem essa cultura, ficou, né? Do bacharelismo, né? De você ter uma certa reverência, como se fossem cidadãos de várias classes diferentes. E a Revolução Francesa, quando abole ali o poder da aristocracia, todo mundo é cidadão. Então, era obrigado você estar... fulano de tal é o cidadão, assim, não é o doutor, não é o engenheiro, não é o médico, não é o bispo, não é o pastor, não é o general. O cidadão. Cidadão general Heleno. Tira o general. Cidadão Heleno. Cidadão Heleno está pedindo para cumprir a pena em casa. Né? Tem direito? Vamos ver se tem, né? Que, aliás, está em processo de perder a patente, de fato. Tomara que peça. Do STM. Mas a viúva ainda leva aquela dinheirama toda. Sem problema. Esculhambação, mas já é um avanço. É um absurdo. É um avanço. Isso aí. Professor, sempre excelente ter você, a sua participação luxuosa aqui na sexta-feira. Muito obrigado. Bom final de semana. Fiquei com vontade de ler Isaú e Jacó, que é muito bom. É um romance... É maravilhoso, né? Leia, Eu nunca maravilhoso. li do Machado de Assis. Nunca leu, Rodrigo? Não. Você vai encontrar a polarização da sociedade brasileira contemporânea. Vou lá buscar a polarização do Machado. Todo lá. Excelente, Obrigado, professor. Cantol. Valeu. Obrigada. Bom fim de semana. Obrigado. Bom final de semana. Professor Castro Rocha aqui junto com a gente, falando em cultura, a gente está falando de literatura. Vamos falar de Cine ICL. Hoje é dia, hein? Opa! Sexta-feira, 7 horas da noite, a gente sempre tem um encontro marcado com Duda Leite. Seus convidados nessa sexta-feira, a gente tem a Isabel Weissner. Não sei se eu li a pronúncia certa aqui da Isabel, espero que sim. Pesquisadora em psicodélicos e atividade cerebral. Vamos assistir o convite do Duda? Vamos nessa.
A nossa dica de hoje é o documentário Medicina Mágica, um documentário que mostra um estudo sobre como os cogumelos mágicos podem ajudar na cura da depressão. Durante 2 anos, acompanhamos o primeiro estudo clínico da história, que utiliza a psilocibina, o princípio ativo dos cogumelos alucinógenos, no tratamento de voluntários diagnosticados com depressão severa. A depressão é hoje um dos principais problemas de saúde mental no mundo. O filme acompanha 3 pacientes que participaram do estudo realizado pelo Imperial College de Londres. Apesar dos resultados positivos, o tema das drogas psicodélicas ainda continua sendo um tabu. Após a exibição, eu vou conversar com a Isabel Wissner, que é doutora pela Unicamp em saúde mental e uma das maiores especialistas em drogas psicodélicas no Brasil. Boa sessão. Isabel Wissner, feitas as correções aqui, a pesquisadora que conversou com o nosso apresentador Duda Leite, você vai acompanhar a partir de agora. Rodrigo, a gente estava aqui nos debates. Não, porque né, é a história dos cogumelos, né? É a história do cogumelo. Em vez de jurubeba, tem o cogumelo. Mas nesse caso aqui é na medicina, né? Na medicina, não. Agora, a gente está vivendo uma época de novos estudos assim, sobre psicodelia, de coisas que nunca tinham sido estudadas. A jurema, por exemplo, que é um vinho feito é quase uma jurubeba, feito de uma planta também do Nordeste. E o Marcelo Leite, que foi repórter da Folha por muito tempo, fez um belo livro agora sobre a psicodelia e a jurema, que é utilizada pelos indígenas há séculos no Brasil. Então, tem uma onda nova de grandes estudos, né, sobre os novos psicodélicos, cogumelo, claro. Para tratar a saúde mental, né? Saúde mental. É isso. Enfim, tem várias substâncias que estão sendo experimentadas. A gente sabe o caso da cannabis também, né, que está sendo usado. Exatamente. E tem uma instituição no Nordeste muito importante nisso, o Instituto do Cérebro, em Natal. Tem feito grandes estudos sobre Chico essa... Sá sabe tudo aqui, né? É impressionante. Imagina. Tinha que ter um programa Almanac com o Chico Sá. Sabe aquela história de Almanac? Vivo, né? Almanac. O cara fala de futebol a psicodélicos. A psicodélica. A política... Não entendo de nada, mas passa por tudo. Vai tocando a bola assim, né? Não, mas ó... Você é um homem muito humilde. Você vê, dá vontade de assistir o documentário, hein? Opa, né? Você pode assistir, viu? É agora, né? 7 horas. Só ficar com a gente aqui. E tem o link do grupo também, o icl.com.br/cinegrupo, o grupo exclusivo do programa que você recebe os spoilers ali. Eu adoro receber spoiler antes de todo mundo. Então fica a dica aí pra todo mundo. Vambora? Vambora. Sextou, tá? Vamos. Quem vai liberar a jurubeba hoje é o Custódio, o personagem do Machado. Boa! Que sendo república ou sendo império, vale jurubeba, né? Não tem dúvida. A jurubeba quebra a polarização no Brasil. E a Gabi vai tomar jurubeba por quantos dias? Né? 15 férias! Dias? 15 dias de jurubeba? Férias! Estando liberada para tomar a jurubeba todos os dias. Que belas férias! Adorei. Aproveita, Gabi. A nossa equipe preparou. Prendemos o Bolsonaro e você sai de férias, tá? É isso. Mais leve. Missão cumprida. Pernambuco à vista? Pernambuco à vista, Opa! claro. Que bacana. Isso aí, então... Valeu. Daqui 15 dias vamos para Bacurau, vamos a Bacurau. Vamos embora, vamos nessa. Valeu. Boas férias, Até a Gabi. próxima, obrigada, Bom pessoal. fim de semana. Até mais. Fala, turma, a espera acabou. A gente abriu as vagas para a nossa pós em Teoria Crítica da Sociedade. Uma pós histórica, porque é a primeira vez no Brasil que é oferecida. E uma pós também muito especial, porque é feita em parceria do ICL com a FESP São Paulo, uma das instituições de maior prestígio no Brasil. A gente tem um número limitado de vagas numa condição super especial, que foi o lançamento dessa pós. Já tem muita gente que se inscreveu, literalmente milhares de pessoas, e essas vagas na condição especial elas estão acabando. Mas eu estou gravando esse vídeo exatamente para alertar vocês que querem participar dessa pós e não querem perder a condição especial. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.